Bom, pessoal, vamos lá, bom dia. Em relação aí à distribuição dos valores, vou começar aqui pelo projeto, que varia de 3 a 4% em geral do valor total da obra. Apesar de muitas pessoas já acharem que é um investimento desnecessário, investir em um projeto faz toda a diferença. Contar com um profissional que dê vida às suas ideias e desejos, materializando tudo isso em um papel, é a melhor maneira de começar a fazer a sua residência. A partir daí, será possível estabelecer um planejamento onde estão detalhados todos os processos pelo qual passar a sua obra, sem contar que será garantia de uma obra bem estruturada e dimensionada. Óbvio que dependendo, estamos falando aqui dos projetos gerais, complementares. O arquitetônico é o mínimo necessário. Essa etapa que dará início à sua obra, nessa fase podemos incluir a limpeza, fechamento do terreno, a montagem do canteiro de obras e serviço de terraplanagem. Depois dessa fase de preparação, inicia-se a locação da obra com a montagem do gabarito, definição dos eixos de execução da fundação, das paredes e divisórias. Aqui, os valores podem variar de acordo com o tamanho do terreno e o tipo de solo a ser trabalhado. Que aí pode ter muro de arrimo, pode ter um declive ou aclive, isso vai mudando o valor dessa etapa. Nas fundações, aqui com o canteiro de obra já preparado, dá-se início à construção das fundações. O tipo de fundação dependerá do tipo de edificação e do tipo de solo do terreno em questão. Um sobrado irá precisar de uma fundação muito mais reforçada e, consequentemente, um pouco mais cara do que uma casa térrea, por exemplo. As estruturas são responsáveis pela sustentação da edificação, ou seja, são elas que erguem a casa sobre a fundação, fazendo com que o imóvel comece a ganhar forma. Os tipos de estruturas podem variar de acordo com o método construtivo, sendo os mais comuns a alvenaria estrutural ou concreto armado convencional. No caso de alvenaria, o valor também irá oscilar de acordo com o tipo de material utilizado, como por exemplo tijolos convencionais e bloco de concreto. Esse último pode ser uma opção interessante para quem quer economia, principalmente se você optar por um visual industrial com os blocos aparentes, dispensando assim o reboco ou acabamentos. Essa etapa é onde as paredes são levantadas, por exemplo, recebendo chapisco, o emboço, o reboco. Também é um fator a ser definido de acordo com o método construtivo escolhido, como por exemplo alvenaria, concreto armado, drywall ou até mesmo divisórias. A escolha do drywall para essas paredes internas pode ajudar a baratear um pouco e reduzir o prazo de execução de obra, por exemplo. A montagem do telhado é constituída por duas etapas: a construção da estrutura, o engradamento, e da cobertura, que são os encaixes das telhas. As opções de telhados e os tipos de telhas são muitos. Tem um vídeo específico que eu fiz aqui no canal para isso, e a escolha aqui deve ser feita de acordo com a estética da casa. Entre as telhas mais utilizadas estão as de cerâmica, concreto, metálica, tem de fibrocimento. Optar pelo telhado embutido é uma maneira de economizar com uma estrutura do mesmo e no tipo de telha, que podem ser mesmo estéticos devido ao fato de ficarem escondidas pela platipanda. Atualmente é o que mais se usa. Outra ideia interessante é abrir aí mão do telhado e criar uma cobertura transitável sobre a laje. Instalações hidráulicas merecem cuidados na hora da execução para evitar vazamentos e problemas futuros. Existem diferentes opções de materiais para instalação hidráulica: PVC, cobre, CPV, etc. E a escolha irá depender do tipo de instalação, para água fria, água quente, esgoto, se houver água de reuso, enfim. É muito importante frisar materiais de qualidade, porque daqui pode ter que refazer toda uma estrutura de alvenaria por conta de um vazamento. Já as instalações elétricas são definidas pela passagem de eletrodutos, fios e cabos, assim como a instalação de tomadas e interruptores. As mesmas devem ser divididas em circuitos individuais e protegidas por um disjuntor. Quem quiser optar pelo estilo de decoração industrial pode aproveitar e deixar as tubulações elétricas aparentes, muito comum em loja, economizando tempo de execução, orçamento e garantindo um visual moderno e contemporâneo. Acabamento é a etapa onde se dá início ao embelezamento, o estilo e a personalidade da construção. Uma etapa totalmente pessoal, onde são instalados os pisos, revestimentos e as paredes serão pintadas. As opções e preços aqui são infinitas, variando em questão de preços, qualidades, tamanhos, cores e materiais. Os pisos cerâmicos costumam ser os mais econômicos e hoje em dia contam com uma qualidade estética excelente, possibilitando até mesmo reproduzir outros tipos de acabamento. A pintura também é uma ótima aliada,
permitindo acabamentos diferentes e até mesmo inovações com a mistura de cores na hora da aplicação, considerando que essa etapa é a mais cara e deve ser muito bem elaborada para que não haja exageros e desconforto visual. Essa é aquela fase onde devemos analisar todos os detalhes, verificando acabamentos, testando instalações e identificando a necessidade de possíveis correções. Com todos os detalhes checados, somente resta limpar a casa, eliminando vestígios de construção e deixando-a pronta para receber a família. Espero ter ajudado a todos, um grande abraço.